Shalom a todos. Hoje nós estudaremos Tu B'Shvat. Tu B'Shvat, que é uma festa que não tem nenhuma recordação dela, não tem nenhuma menção nela, nem na Tanakh, nem na Torá. Ela é uma festa inteiramente, completamente de Rabanam. Não quer dizer necessariamente que ela não tenha suas origens na Torá. Quando nós estudamos Trumot Ma'aserot, que são leis de dízimos e de ofertas, nós encontramos um problema, porque nós não poderíamos, de quando a quando nós devemos separar um dízimo, de quando a quando nós devemos separar um carneiro, de quando a quando nós devemos separar um legume, de quando a quando nós devemos separar dos nossos frutos, de nossos bens, para que a gente oferecesse no Beit HaMikdash. Então não seria muito lógico, por exemplo, cada um levar no dia que queria suas ofertas, porque, afinal de contas, essas ofertas, essas oferendas, esses dízimos, eles eram o sustento dos sacerdotes, dos Leviim e dos Kohanim. Eles não tinham parte com os filhos de Israel na herança, ou seja, eles não tinham propriedade, tinham sociedades, né? Mas eles não tinham propriedades agrárias, agrícolas, que eles pudessem realmente lavrar o campo para que pudessem subtrair seu sustento. Ou seja, todo esse produto do campo de Israel, das 11 tribos, eram recolhidos, levados ao Beit HaMikdash e lá distribuídos entre as tribos de Levi, entre os sacerdotes e os Kohanim. Então, assim sendo, precisaria de uma ordem de tudo, uma ordem de que cada coisa fosse marcada. Então, por exemplo, em Masechet Rosh Hashanah, quando nós iniciamos o estudo de Rosh Hashanah, logo de cara, a primeira informação é que nós temos 4 Rosh Hashanah no ano. Os 4 Rosh Hashanah são Nissan, que é o primeiro dos meses. A partir daí nós começamos a contar os meses. Temos primeiro de Elul, que é... Quem lembra, pode falar. Rosh Hashanah, cabeça de ano. Mas primeiro de Elul? Sim, não? Primeiro de Elul é cabeça de ano, não? Primeiro de Elul é Rosh Hashanah HaBehemot. Primeiro de Elul é o ano novo dos animais. Primeiro de Elul? É. Primeiro de Tishrei é o ano novo, Rosh Hashanah. Tá. É um mês depois, antes, né? Que é o ano novo dos reis. Sim. E Tu B'Shvat. Tu B'Shvat, existe uma certa discordância entre Beit Hillel e Beit Shammai. Beit Shammai dizia que era em 1º de Shvat. Beit Hillel dizia 15 de Shvat. Tu B'Shvat. Existe uma machloket. Muito bem. Por que existia essa machloket? É fato que seria em Shvat. Mas por que existia essa diferença entre Hillel e Shammai? Basicamente pelo período das chuvas. No início do nosso mês, que nós estamos agora em Shvat, que já é agora, há anos que não chove tanto. Então, se há anos que não chove tanto, não marca ainda o florescimento das árvores, não marca ainda o desabrochar das novas flores, porque estamos chegando na primavera daqui a pouquinho, aqui em Israel. E quando dá 15 de Shvat, já deu tempo das chuvas terem caído e de as flores já começarem a brotar, as flores começarem a soltar seus ramos, das plantas começarem a soltar seus novos ramos, seus renovos e suas flores. Então, basicamente, a discussão entre Beit Hillel e Beit Shammai era quando é que as flores, que as plantas revivem. Tu B'Shvat é uma festa, por um lado, para algumas pessoas, para os cabalistas, ela é muito importante, porque ela marca o reaflorescimento de Am Israel também. Que nem tudo, Am Israel nem sempre está morto. Como nós tivemos um inverno, no inverno todas as plantas elas retraem, elas perdem seu verde, perdem sua cor, e agora começa a chover e agora ela desabrocha. Então, o Tu B'Shvat ele é relembrado também como uma festividade para os cabalistas de redesabrochar, de reflorescimento de Am Israel. Tá bem? Então, essa é a discussão.
Nós temos, então, agora nosso mês de Shvat, que inicia agora nessa semana, em 17 dias mais, já de Tu B'Shvat. Então, nessa festividade, se marcaria toda uma série de regras relacionadas ao Trumot Maserot, aos dízimos e às oferendas. E é muito importante isso, porque nós temos uma série de regras que dependem do Trumot Maserot e da festividade de Tu B'Shvat. Por exemplo, Orlá e o Revi'it. Orlá e Revi'it, a gente vai falar exatamente sobre eles daqui a pouquinho, que Orlá são os 3 primeiros anos de uma planta frutífera, de uma planta que dê frutos, por exemplo, uma macieira, uma romã, um figo, uma oliveira. Os 3 primeiros anos dessa planta não devem ser colhidas. O quarto é recolhido e ofertado no templo, e a partir do quinto ele está disponível. Mas, a partir do ano, de que ano da planta? Como que você vai saber quando que começa a contar? Então, você tem um pomar, você plantou algumas, umas estão maiores, outras estão mais curtas, você não viu onde começou a crescer. Então, justamente por isso que acontece agora essa festividade. Começou o inverno, aqui em Israel já faz uns 2 meses e pouco, então a maioria das pessoas já plantaram, já iniciaram o plantio de várias plantas, de árvores e tudo. Iniciou-se a chuva, as plantas começam a crescer. As plantinhas que tenham mais ou menos um mês de idade, já desabrochadas, agora em Tu B'Shvat, elas já passaram pelo primeiro ano de vida delas. Então, ainda que uma plantinha viveu apenas poucos dias, no Tu B'Shvat, ela já inicia a sua contagem de um ano. Então, passou por Tu B'Shvat, já o primeiro ano já foi. Próximo Tu B'Shvat, segundo ano já foi. Próximo Tu B'Shvat, terceiro ano já foi. Próximo Tu B'Shvat é o quarto ano, é o Revi'it. Então, do que a planta produzir de um Tu B'Shvat a outro Tu B'Shvat, no quarto ano, ele é levado ao Beit HaMikdash, levado ao templo como oferenda. E a partir do primeiro, segundo, terceiro, a partir do quarto Tu B'Shvat, ela já é mutada, já é permitido para Israel. Todas essas regras de Trumot Maaserot, elas são para Eretz Israel. Tá bem? Existe uma yeshiva muito grande perto de Asa, perto de Gaza, que aqui se chama Asa, que é uma yeshiva dentro de um complexo agrícola, e lá eles se dedicam unicamente, exclusivamente a estudar regras agrárias de Eretz Israel. Eles estudam tudo relacionado a isso, tudo relacionado às leis agrárias. Qual é a planta que extrai desse jeito? Qual é a planta que conta esse ano? Qual que é a planta que examina desse jeito? Então, é uma yeshiva que estuda apenas isso. Então, são temas muito complexos. Então, se vocês não entenderem, peçam para eu explicar de novo. Estou um pouco avoado. Eu cheguei agora do trabalho. Mas peçam para eu explicar de novo, porque são leis complexas mesmo, não é tão simples assim de entender. Pode perguntar. Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, quais são as plantas que são plantadas nesse período em Israel? E se essa discussão entre Shammai e Hillel, se ainda hoje em Israel se segue, os discípulos de Hillel seguem um, de Shammai segue outra data? Não, a Halachá, ela foi batido o martelo. Existe a Halachá Lema'aseh, a lei que tem que ser seguida. A Halachá Lema'aseh é Beit Hillel hoje. Não se segue a lei segundo o Beit Shammai. Não se segue. Tá bem? Certo. Então, a Halachá Lema'aseh é segundo o Beit Hillel. Hoje, a maioria dessas plantas, elas não estão tão... Deixa eu pegar um pote de vinho para vocês verem aqui, um litro de vinho para vocês verem uma coisa aqui, só um momentinho.
tomara que não caia aqui do sofá. Então vamos lá. Aqui em Israel, então, essas regras, elas são para praticamente tudo, Ribamar. Para praticamente tudo essas leis se seguem. Então vamos lá ver a importância do que é isso aqui em Israel. Aqui tem um suquinho de limão, olha só. A gente compra suquinho de limão para pôr em salada. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Kasher le Pesach Parve. Então, ou seja, era kasher para todo ano, inclusive para Pesach. Tem aqui o selo de Kashrut. Aí, olha só aqui. Kasher le Mehadrin min Hamehadrin. Quer dizer, ele foi supervisionado e mais ainda supervisionado. Kasher le Mehadrin quer dizer por supervisão. E le Mehadrin ala Mehadrin, mina Mehadrin, é mais supervisionado ainda. Lo Hashesh, aqui olha só. Tever, Shevi'it, Veorla. Conseguem ler aqui? Lo Hashesh, Tever, Shevi'it, Veorla. Ou seja, nesse suquinho de uva aqui, nesse suquinho de limão que eu compro no mercado, ele foi inspecionado de tal maneira que ele não é colhido, os limões dele não são colhidos nem no ano de Shemitah, nem nos anos de Orlá e nem nos primeiros aninhos da planta. Ou seja, ele é super. Aqui em Israel tem pessoas que só compram quando é assim mesmo. Por exemplo, aqui. Nesse não tem. Então, muitos sucos que a gente compra, quando são produzidos exclusivamente em Israel, tem que ter ou tem, ou eles não se importam muito e acaba sendo incluído aqui, olha só. Olha aqui nesse. Isso aqui é vinho. Vamos ver se vocês conseguem ver. Lo Hashesh Orla Becheviit. Ou seja, ele não... O suco rosa já acabou, Tom. Não deu nem para o cheiro. Não contém nesses sucos de uva ou nesses sucos de limão ou em qualquer produto do campo aqui de Israel, porque isso é muito importante, frutos desses anos. Tá bem? Então vamos lá. Eu tenho Trave, eu acho que você não entendeu a minha pergunta. Sim. Por exemplo, esse período de início de inverno, são plantadas essas plantas que o senhor me mostrou? São feitas plantas, ou são plantadas aqui como aqui no Brasil, soja, feijão, milho, que depende direto da chuva? Aqui em Israel, Ribamar, é planta de tudo, planta de laranja, planta de tudo. Planta de tudo aqui. Planta de pomar, né? Não, aqui planta de tudo. De tudo, milho, feijão, arroz. Israel, tudo. Ah, tá. Israel exporta laranja, Israel... Aqui planta de tudo. Não sei algo que não seja plantado aqui. Porque a tecnologia agrária aqui ela é muito forte, Ribamar. Então, assim, não... Só alguma coisa, acho que até banana eles plantam aqui. Entendeu? Rabi, só não sei se está dentro do assunto, se o senhor puder responder, o senhor responde. Sim. Mas eu vi uma polêmica de uma pessoa, o senhor conhece a mesma pessoa, sobre a questão de criação de porcos. Em Israel se cria porcos? Aqui, como eu te falei, aqui tem de tudo. Aqui tem de tudo. Tem gente religioso, tem russo, tem de tudo aqui. Não tem como a gente falar aqui que porque não é proibido. Já foi proibido. Hoje não é mais. Tá bem? Na época do Avad Yosef, não foi, Ravi? Até rolou um atentado aí com o Avad Yosef aí. Ele proibiu. Não, porque eu vi uma... Só saindo um pouco que eu soube que em Israel não se pode criar porcos. Alguém me falou isso. Então, alguns brasileiros foram aí e criaram e fizeram tipo uma pocícula suspensa. Porque tem uma lei que não pode criar em cima da terra de Israel.
Então, essas pessoas criaram porcos, fizeram um piso suspenso e assim ludibriaram a lei. Alguma coisa? Não sei. Só para concluir, não sei se chega a ser desse jeito, não sei, mas não há problema nenhum de poder existir a criação de porcos aqui em Israel, até onde eu entendo, até onde eu sei. Essa técnica de se fazer um piso elevado, ela é utilizada na época de Shemitah. Muitas empresas que querem continuar plantando na época de Shemitah, por exemplo, alface hidropônico ou faz pisos elevados para poder plantar e colher no ano de Shemitah. Existe quem faz, tá bem? Existem mercados também que só vendem produtos no ano de Shemitah que venham do exterior, que venha da Europa, que venha de outros países. Então, tem de tudo aqui, não tem muito. Vamos voltar para o shiur aqui, então? Tá, obrigado, Eurav. Disponha. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um shiur em hebraico, mas eu vou indo traduzindo, não vou traduzir ao pé da letra, porque o ideal é que a gente adiante. E como todo mundo está fazendo o shiur de hebraico com o Moré Efraim, eu acredito que todo mundo também já tem uma pequena noção do que nós estamos falando. Então, nós vamos, a primeiro momento, tratar de Trumot Umaserot. Trumot Umaserot, elas são, como nós estávamos dizendo, partes da produção agrícola que devem ser ofertados, levados até o templo, como agradecimento, como uma oferenda a Hashem pelo produto do campo que ele nos deu o sucesso de conseguir. Antes desse produto de ser ofertado, ele é chamado tevel. Tevel, que é um produto que não foi extraído o trumá ou maaser. Tá bom? Então, ele é um produto proibido, um tevel. Então, dentro da Torá, em geral, as pessoas conhecem apenas o dízimo. Dízimo que seria maaser. Então, quando no passado muitas pessoas estavam em outras religiões, lá apenas se dizia do maaser, do dízimo. Tem como ver aqui a apresentação? Slide. As pessoas apenas falavam dos dízimos, mas dízimo é 10%. Porém, dentro do judaísmo, o dízimo não é 10%. O maaser, a parte que nós separamos, é muito maior. Então, vamos lá, nós temos uma série de maaser, uma série de produtos com o qual nós devemos ofertar. Nós temos, então, aqui tem o nome da oferenda. Deixa eu ver um outro jeito melhor. Como que eu fazia? Ravi, coloca os prontinhos, Ravi, para ficar mais fácil. Não. Então, nós temos aqui é o nome da oferenda, para quem que a oferenda era entregue e quantos % era retirado. Nós temos aqui uma primeira separação do produto, que é chamado terumá. A terumá, em português, seria oferenda. Essa oferenda ela era entregue para o Kohen. E quantos por cento? 2% da produção. 2% da produção de alguém era entregue para o Kohen. Nós tínhamos o Maaser Rishon, primeiro dízimo, que ele era entregue para o Levi, para a tribo de Levi, e ela era de 1/10, 10%. Nós tínhamos o Maaser Sheni, um segundo dízimo no ano, que era tirado, que era levado a Yerushalayim, ou era vendido onde você morasse, e aí sim levado a Yerushalayim o dinheiro, e lá você fazia uma troca. Também esse Maaser ele era 10% da produção. Nós tínhamos o Maaser Ani. Maaser Ani era um Maaser que era 1/10 da tua renda, do teu produto,
que era entregue para os pobres. Para quem era entregue? Para os pobres. Então, ele era entregue para o ani, para o pobre. Quanto por cento? 10%. Existia para a tribo de Levi, aqui, para o Levi, o Maaser mina Maaser. Quer dizer, ele recebeu 10%, não recebeu? Aqui o Levi recebeu. Ele pegava dessa produção dele, tirava seus 10% e levava para o Kohen. Para o Kohen é para os Kohanim, em geral. Tá bom? 1/10 do Maaser que os Kohanim receberam. Ou seja, para os Kohanim era essa parte e essa parte. Isso era todo ano. Como faz isso? 3 em 3 anos, era. Então vamos lá, vamos ver aqui. Em quanto tempo era retirado esse montante de dinheiro aqui, tá bom? Então nós temos aqui uma ordem de anos. O nosso calendário, ele é distribuído e ele é separado em 7. 7 dias na semana, 7 anos, e o 7º ano ele é Shemitah, e 7 semanas de ano, que aí é o Yovel. Então aqui nós temos uma semana de anos. Todo mundo entende o que é uma semana de anos? Todo mundo... Uma semana de ano? Uma semana de anos. 7 anos. São 7 anos. Ah. Uma semana de anos, 7 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7º ano ele é Shemitah. Compreenderam? Descanso da terra, né, Rabi? Shemitah é o descanso da terra. Todo mundo compreendeu? Deixa eu ver onde está os... Onde que fica? Volta Sim, eu só compreendi, um pouquinho, Rabi. Só um pouquinho. Ok. Podem falar. Então quer dizer que é de 3 em 3 anos é dado esse dízimo? Não, vamos Não, lá. aí, não, não, ele vai malhando Vou explicar isso agora. Eu quero que todo mundo entenda o que é uma semana de anos. Primeira coisa. Semana de ano, 7 anos. 7 anos. E o 7º ano, ele é Shabat da terra, que ele é Isso. Shemitah. Compreenderam isso? Certo. Então vamos lá. No primeiro ano, lembra que eu expliquei agora há pouco para vocês aqui, ó, todos os dízimos, o Terumá, o Maaser Ishon, o Maaser Sheni, o Maaser Ani e o Maaser Mina Maaser? Deixa eu fazer aqui então, vamos fazer um negócio aqui, ó. Vamos tirar uma fotinha dessa tela aqui. Vamos para a segunda tela. Aqui na segunda tela, nós temos todos esses dízimos aqui, tá vendo? Ó? Terumá está aqui e Terumá está aqui. Entenderam? Terumá e Terumá. Nós temos essas duas terumot. Maaser Ishon, Maaser Ishon. Tá bem? Nós temos todos os dízimos que nós vimos ali atrás, na outra tela, das porcentagens. Tá ok? Que é as porcentagens aqui. Já já a gente vai fazer a conta. Então vamos lá. No primeiro ano da semana de anos, o que nós ofertamos? O que nós damos? Nós damos a terumá. Quanto que é a terumá? 2% para o Kohen. Nós também damos, nesse primeiro ano, Maaser Ishon, 10%. Nós damos o Maaser Sheni, que esse é para o Levi. Esse seria o dízimo das festas, Rabi? E esse daqui é o dízimo das festas, que é para Yerushalayim.
Yerushalayim, que é o Maaser Sheni, mais 10%. O Maaser Ani, que também é 10%, 10% não é dado no primeiro ano. E por fim, o Maaser Mina Maaser, que é os Levim, não é sobre nós, não é no nosso caso, mas eles também dariam 1%, 10% da produção, 10% do deles para os Kohanim. Então, o que caberia a nós? 10, 20 e 2%. 22% da produção do que nós ganhamos seria levado ou devotado ao Beit HaMikdash. Tá bem? Então, vamos lá. No primeiro ano, então, nós não damos nada para os pobres. No segundo ano, nós também damos a Terumá, 2%. Também damos o Maaser Rishon. Também damos o Maaser Sheni. Não damos o Maaser... Então, aqui nós temos, vamos lá, no primeiro ano, vou pôr aqui, ó, 22%. No segundo ano, igualzinho. Também levávamos 22%. E no terceiro ano, quem não ganhava o que não acontecia era os 10% das festas. Esses 10% das festas, no caso, não seria só exatamente das festas, mas nós levávamos para comer com o pobre em Yerushalayim, com as pessoas. Dessa vez, ele era entregue para os pobres. Ou seja, aqui, 12% era para o templo e 10% para os pobres. Nós tínhamos no quarto ano os 22 22. No quinto ano, mais 22. Davi, desculpe, explica o terceiro novamente aí. Tá bom, vou explicar o terceiro aqui de novo. No sexto, que ele é igual. O terceiro e o sexto ano, o que acontecia? Nós não precisaríamos do Maaser Sheni. Tá vendo? Lô aqui. Nós não levávamos a nossa oferenda a Yerushalayim. Ao invés nesse caso, Ravi, desculpe, iria as festas, iria para peregrinava para Jerusalém, mas não levava esse dízimo, ou não ia para Jerusalém? Ia do mesmo jeito. A obrigação não tem ligação com o dízimo. Você ia gastar mais dinheiro, né? Oi? Ele invertia. Quando se levava no primeiro e segundo ano, no terceiro ano ele invertia. Ele invertia. Isso, é só invertir. Isso, mas a pergunta dele ali, você entendeu a pergunta, Elial? A pergunta dele é o seguinte: apesar de você não ter a obrigação de levar o dízimo a Yerushalayim, você tem que ir em Yerushalayim do mesmo jeito. Tinha que ir de aniano, era normal, era uma mitzvah ir de aniano. Exatamente. Você só invertia, em vez de comer os frutos, como no primeiro e segundo ano, no terceiro você doava aos pobres. Exatamente. No terceiro e no sexto, ele era doado aos pobres. Então, aqui no terceiro e no sexto ano, 12% para as festas. Mas essa obrigação era todo ano ou era em 3 anos de ir às festas? A obrigação de ir às festas é anual, 3 vezes ao ano. Ah, tá. Já pensou se o Beit HaMikdash volta a ser erigido hoje? Vocês já pensaram nisso ou não? Complexo. Seria seria ótimo. Seria uma complexidade total. Muito complexo. Muito complexo. Não temos estrutura hoje para... As pessoas não estão preparadas psicologicamente para isso. Ou não está preparado. Não estão preparadas. As pessoas, o judaísmo, os rabinos, os Kohanim. Não tem Kohanim, Rabi? Tem Kohanim, mas tem preparado, mas estão na teoria.
Não encarnaram a ideia de vamos ter que fazer um negócio, entendeu? Então vamos lá. Trocando elas por elas aqui, no fim da história, nós deveríamos todo mês, todo ano, quem ganhasse por ano, todo mês quem ganhasse, quem colhesse por mês, devotar 22% do seu ganha-pão, seu produto, para Beit HaMikdash. Nos 6 anos da semana de anos, né, Rabi? Querendo ou não, aqui também você tinha que oferecer para alguém, Eliarro. Sim, o que eu estou falando são apenas nos 6 anos, porque no 7º não havia nada disso. Mas também não podia colher e não tinha dinheiro. Certo? Uhum. Você também não tinha. Aí o campo ficava aberto, você poderia colher para comer. Você colhe para comer, você pode colher para comer. Não haveria o comércio, não era, Rabi? Não haveria o comércio. Não, haveria o comércio de outros produtos. Ou, por exemplo, trigo que fica seco, frutas secas. Haveria normal o comércio de quem foi esperto e inovou nesses outros anos aqui, né? E o comércio do ano anterior, né? Tudo que tinha produzido no ano anterior que tinha dado em dobro, né? Em triplo. Em triplo, né? Ele tinha dado 3 vezes. Por quê? Tudo que deu aqui, ele deu 3 vezes. Porque ele dá para si mesmo uma vez, tem que dar 2 vezes para o Shemitah, e aqui porque aí volta, né? Aqui volta. E aqui, você vai comer o que até que produz? Então ele tem que dar de novo. Ele dá 3 vezes mais. Tá bem? Então vamos lá. E aí, só para fazer um complemento. A pessoa vai vir para Yerushalayim. Eu vou para Yerushalayim, eu vou tirar desses 22% aqui. Vou tirar desses para pagar minha viagem. Pode? Não. Não pode de jeito nenhum. Não pode. Não pode. É um gasto adicional que a pessoa teria. É o gasto adicional para tudo. A pessoa vai comprar um tefilim. Eu vou tirar do dinheiro lá do Beit HaMikdash. Não pode. Eu vou comprar um negocinho aqui para pagar a escola da minha filha. Não pode. Então, façam a conta aí de quanto... Nem com funerário pode, né, Rabi? Não pode. Isso daqui é para o Beit HaMikdash, não se mexe nisso. Tá bom? Então, deixa eu limpar aqui. Então, nos anos, nós teríamos 2 anos que tínhamos o Maser Sheni. E como que está aqui o gráfico? Rabi, na Shemitah, no ano de Shemitah, haveria também a obrigação de ir a Jerusalém? Normal. Normal, né? Normal. Tá bom? Sim, entendi. O que está dizendo é o seguinte: nos anos, nós tínhamos aqui o que determinava entre quando que é que nasceu uma árvore e quando que se levava esses frutos é o Tu B'Shvat, que nós temos o Tu B'Shvat. O Tu B'Shvat, então, ele é determinante para os frutos de árvore. Por exemplo, figo, tâmara, azeitona e todos esses tipos de produtos. Já quando nós falamos de verduras, nós já não tratamos mais do... onde está aqui? Nós tratamos do Aleph Betishrei. No primeiro Tishrei, ele seria o ano novo para os legumes e verduras. Enquanto que o Tu B'Shvat, ele é o ano novo para as frutas de árvore. Então, isso é importante por quê? Porque nós teremos daqui a pouquinho uma festividade com o qual se levava essas primícias, as primícias e os dízimos para o Beit HaMikdash, que é Shavuot. Em Shavuot se levavam os dízimos, se levavam primícias, se levavam oferendas para o Beit HaMikdash. E em Sukkot
também se levavam oferendas, tá bem? Então nós temos aqui duas festividades que marcariam a entrega de oferendas e os dízimos. Então, por exemplo, eu produzo morango o ano inteiro. Dá para eu... Orabe, Sim? eu não estou entendendo. Onde é que entra o bicuri aí? As primícias vão entrar aqui, ó. As primícias? Ah, tá. Vamos entrar. Ah, tá bom. Tá aqui na frente. Mas é que é uma festividade com a qual as pessoas levavam os produtos, Ribamar. Essa que é a Kavaná, essa que é a intenção. Então, como nós temos uma festividade que daqui a pouquinho se levaria os produtos, nós temos que ter um marco. Onde se entrega, onde se leva esses produtos. Então, nós temos agora o Tu B'Shvat, e mais para frente nós temos nós temos o Tu B'Shvat, agora, e mais para frente um pouquinho, nós temos o Aleph B'Tishrei. Então, como que funcionava a separação do Trumá com Maaser? Deixa eu ver se tem um quadro mais adiantado aqui. Nós temos aqui, então vamos lá. Nós temos a Trumá, que é do Kohen. Então, nós ofertávamos aqui para o Kohen 2%. 2%. Depois, nós tiraríamos o Maaser Rishon, o primeiro dízimo, que é 10% de tudo que sobrou. Então, vamos lá. Vou pegar uma calculadora aqui. Eu tenho... A minha produção deu 100 sacos de farinha. Todo mundo acompanhando, né? Não estou falando... Tá todo mundo acompanhando. Estamos vidrados aqui no seu cálculo. Então, tá bom. 100 sacos de farinha. Eu tenho que tirar 2 sacos, que é a terumá. De cada 100, né? De cada 100. Então, me sobraram 98 sacos. Desses 98 sacos, eu tenho que dar 10% para o Maaser Rishon. O Maaser Rishon, ele é para o Levi. Tá bom? O Levi, é? É, para o Levi. O Maaser Rishon. O Maaser Sheni, que é para o Ani ou para Yerushalayim. Tá bom? O Maaser Sheni é para o pobre ou para levar em Yerushalayim. O Maaser Rishon é para o Levi. 10% do que sobrou é 9,8. Eu tenho que tirar 9,8 e outros 9,8? Não. Então, eu tirei 10 aqui, me sobraram 90, correto? Desses 90, aí eu tiro outros 10%. Então, me sobraram 88,2 menos outros 10%. Então, a cada 100 sacos de farinha, 79,38 é meu. Compreenderam? Os outros 20,62 eram para o Beit HaMikdash, para os fins do Beit HaMikdash, seja para o Ani, seja para o Trumá e etc. Ficou claro? Conseguiram compreender aqui qual que é a ideia desse desenho? Esse dos pobres, Ravi, seria entregue a quem? Seria entregue aos correntes para eles administrar ou diretamente ao pobre? Existem várias formas de você entregar esse para o pobre. Em geral, poderiam ter, não sei como que eles funcionavam exatamente no passado,
mas poderia ser entregue para o pobre da sua cidade, você poderia entregar para um Beit um Sanhedrin de administrar, você poderia entregar você mesmo para o pobre, isso não teria problema nenhum. Como existe hoje várias instituições que administram, no passado deveriam ter isso também, provavelmente. Tá bem? Quando eu vi essa matéria, alguém me falou que seria entregue para os Correios administrar, e os Correios administravam e davam aos pobres os necessários mesmo. Em geral, que realmente era necessário. Porque fala que era para o pobre da sua cidade. Naquela época existia pobreza de verdade. Hoje em dia nem existe pobreza aqui em Israel. Não existe pobreza aqui. Entende? A pobreza de hoje é quando o cara não tem 2 televisões em casa e não tem um carro aqui em Israel. Então, hoje em dia não existe pobre. Não existe pobre. Entende? O pobre de verdade daquela época era o pobre que ficava 5, 6 dias sem comer e não tinha comida. Tom, você comeu hoje, Tom. Como você fala que você é pobre? Aqui, quando a gente fala que é o pobre, o pessoal assim, pobre é o cão. Pobre. Entende? Se a gente parar para imaginar o que era o pobre do passado, o pobre era a pessoa que ficava na rua morrendo seco de não ter comida. É como era aquele pobrezinho da África. Como é que ele é pobre? A gente imagina? Esse era o pobre do passado. Sim. Sim. Como é que o Tom é pobre se ele tem internet, Irago? Pois é. Chega a ser Hirol Hashem isso que você falou, Tom. Não. Rapaz. Você ia perguntar, Eliardo? Não, o senhor falando aí, né? Eu vendo aqui, calculando aqui sobre essa questão aí. Então, tinha 100 sacos, vai dar 2 o Levi. Sim. Vai ficar com 79 sacos depois que der o restante pro Levi. Ó, vamos lá. Quer que eu faça de novo? Tem 100 sacos. Você tem que tirar 2, que é a terumá, pro correm. Do que sobrou, você tem que tirar 10%. Certo. Que é o Maaser Rishon, o primeiro dízimo. Do que sobrou, tem que tirar outros 10%, que é o Maaser Sheni, que dá 79,38. Pronto, então eu vou ficar com 79 sacos, né? 38. Tá bom demais. Forma aí em quilo, cara. Aí você tem que pagar os teus funcionários. Aí você tem que ver o que sobra para você conseguir vender. E aí, com esse dinheiro, você tem que vir para Jerusalém. Não está aparecendo minha calculadora para vocês? É porque está na tela ao lado, Rabi. É só ele pedir para ele puxar. Tá aqui, ó, minha calculadora. Não tá vendo a calculadora? Tô vendo. É porque tem o celularzinho, o celular de vocês é por algum motivo. Tá bem aqui na tela. Não, o meu dá pra ver meu celular, 79,38. Isso aí. Então essa é a conta do qual nós deveríamos Trave. A pergunta que não quer se calar é: essa obrigação, ela existe para hoje ou ela está atrelada ao templo? Porque é produzido em Israel, existe um problema, Ribamar, um problema que é o mesmo da Halá. Um problema seríssimo. Que veja só, uma coisa é você ter que tirar, outra coisa é você ter que entregar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quer dizer que eu posso tirar e administrar esse dízimo, porque eu não tenho onde entregar ele. Eu tenho a feira, tem a feira aqui. Tem 2 opções para eu fazer compra aqui em Beersheba. Por exemplo, eu posso ir no mercado. Quando eu vou no mercado, tem uma Teudat Kashrut pregada na parede, que todos aqueles frutos e aqueles legumes estão ali, são kasher, porque foram tirados do terumá e o maaser. Ou eu posso ir lá na feira, comprar com o Muhammad, e ele vai me vender lá os produtos um pouquinho mais barato, com o Muhammad da feira. Só que o Muhammad da feira,
ele provavelmente comprou de alguém que não tirou terumá ou maaser, ou ele mesmo produziu, ele comprou dos árabes que também não tiraram, mas foram produzidos em Israel. Esses produtos são inutilizados ou são usados para alguma coisa? Então vamos lá. Rafa, tem Quando a outra gente pergunta, compra lá... Rafa. Hã? Quando a Tem gente... outra pergunta. Espera aí, então vamos lá, deixa eu explicar essa, Garcia, já vem a tua. Então, quando eu compro lá com o Muhammad da feira um cacho de banana e 1 quilo de tomate, por exemplo, que foram produzidos aqui em Israel, pode ser que ele comprou de um lugar que tirou o maaser, pode ser que não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu pego, separo uma bananinha ali, separo um tomatinho, coloco dentro de um saquinho, deixo apodrecer, ou eu posso colocar dentro de 2 sacos, fala Zé, ele é maaser, pensa que lá é como se fosse maaser, e coloca no lixo, dentro de 2 saquinhos e vai pro lixo. Entendeu? E se tiver um correnho aí por perto? E os Kohanim hoje não estão em estado de pureza para poder comer terumá e o maaser. E precisava ter o Beit HaMikdash pronto para isso. Precisaria pelo menos ele estar em estado de pureza. Entendeu? Se eles estivessem em estado de pureza, poderiam comer. Como não existe ninguém está em estado de pureza hoje, eles não podem comer nem trumá, nem maaser, nem receber a halá. Entenderam? Ou seja, como eu disse para o Ribamar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é eu sou obrigado a tirar o maaser, sou obrigado a tirar a terumá. A outra coisa é ele vai poder receber ou não. Uma coisa dele não poder receber não exime a minha obrigação de ter que dar. Compreenderam? É sério isso? É Tem sério. alguém que defende aí que essas frutas, em vez de ser inutilizada, pode ser doada para os pobres. Mas você acabou de falar aí que não há pobre. Que pobre. Fica, Aqui, se você vê o que joga de comida fora, que joga de chega a ser uma coisa de doido, assim, coisa de doido. Joga muita comida fora, muita. Então, que bom, né? Para quem pensa que Israel é uma terra amaldiçoada e um final do mundo que as pessoas vivem. Que bom isso. É uma boa notícia que o senhor deu. E aí tem a questão da orlá. A orlá, que são os produtos... cerveja lá. A orlá e o leket, que são... a orlá e leket. Orlá e leket são... primeiro, tem outros problemas, né? Nós temos outros problemas. Aqui nós temos a orlá, leket, PA. São outras regras também que são referentes dessa questão agrária. Então, por exemplo, nós temos o PA. O que é um PA? Um PA é o seguinte, eu tenho aqui... É os cantos dos campos, né? O meu campo. Exatamente, muito bem. Quem falou foi o Garcia, né? Então, nós temos aqui o meu campo. E no meu campo eu tenho que deixar uma margem nos cantos, chamadas PA, para os viajantes poderem comer dele. Mais do que isso, tem o leket, que é frutos não desenvolvidos. Então, por exemplo, se eu planto uva, eu estou colhendo a uva, e tem uma uvinha minguadinha lá, eu não posso colher ela. Tem que deixar lá, porque tem pobre que vai precisar para passar ali para comer. Então, quando a gente vai ver a conta da história inteira, é difícil você administrar um território. É difícil, porque você tem muitas regras relacionadas ao agrário. Ou seja, o PA, o leket, o orlá, eles, como são muito pouco, é uma quantidade muito menor, porque o PA ele tem que ter mais ou menos 2% do teu campo. Tá bom? O leket, que é os produtos pequenininhos, e a orlá, que é o produto dos 3 primeiros anos das plantas, elas são tratadas em Israel como... Quem sabe responder essa? Não entendi bem a pergunta, Ravi. Então, vamos lá. Eu falei aqui que os rabinos, eles Os sagrados, né? São sagrados. Não, peraí. Vamos lá. Deixa eu raciocinar a minha frase aqui. Nós temos aqui a trumá, o maaser, que os rabinos vão lá nos campos e eles separam uma quantidade, deixam estragar
e eles revendem ou eles assinam que aquela produção está kasher para ser consumida sem problema nenhum de Trumá Maaser. Mas nós temos ainda o PA, temos a Orlá, que é o fruto dos 3 primeiros anos da árvore, já a gente vai falar, e temos o Leket, que são os frutinhos menos desenvolvidos. Todos esses que eu falei, deixa eu anotar aqui para vocês. PA, minha letra é Orlá, Leket. Esses 3, eles são tratados como Vatel Leshishim. O que é Vatel Leshishim? Produtos do 6º ano? Não. O Tom já respondeu, Vatel Leshishim. Eles são anulados na maioria. Como os produtos de Orlá, Leket e PA são pouco em comparação aos 100%, eles são, vamos supor, são 1% de toda a quantidade, de todo o 100, eles acabam sendo anulados e vão embora. Deu para bola, não conta, assim, vai junto. Então, essa é a maneira com a qual se administra estes... Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui ainda. Pois não? Todas essas leis, Rabi, especificamente para a terra de Israel, é isso? São especificamente para a terra de Israel. Então, qualquer tentativa de querer fazer fora de Israel não tem valor algum? Não tem valor nenhum. 2 questões. A primeira é que o senhor falou que tratou basicamente de produtos agrícolas. Agora, a sociedade de Israel, então, não era só agrícola, era pecuarista, ela produzia tecido para uso próprio, tecido para vender para comerciante, roupa para si, roupa para vender para o comerciante. Então, de todos esses produtos, como é que funcionava? Essas regras, elas são para o agrário. Sim. Os nossos sábios expandiram de forma... como que eu falo? Como que fosse de bom costume separar uma porcentagem do ganho. Então, até hoje, como que a gente fala, como que essas yeshivot funcionam, que o Tom tá lá reclamando que está comendo, mas está comendo sem pagar? Tem gente aí estudando em yeshiva e não come. Meu irmão estuda na yeshiva e come todo dia quando ele vai. Tem peixe, né, Rafa? Come lá e tem muita instituição que dá dinheiro para as pessoas. Como isso tudo funciona? Agência judaica que traz pessoas de Israel para Israel. Como que essas comunidades funcionam? Como que isso tudo funciona? Porque dinheiro não dá em árvore. Nem todo judeu é rico. Quando você vê na realidade, os judeus, eles é igual com qualquer país. É igual qualquer país. Então, é igual o Bolsa Família aqui, né, Rabi? Mas como que essas instituições sobrevivem? Retardação de impostos. Não. Minha pergunta está relacionada a isso, Rabi. Você quer faz aí, Garcia, vai que é a tua pergunta, pode fazer. A questão dos impostos que hoje é cobrado em Israel, como é que fica na situação de hoje? Tá bom, deixa eu responder isso e a gente já vai para isso aí. Então, grande parte das instituições, elas não são nem mantidas pelo governo, elas são mantidas, financiadas por judeus que querem, que separam uma parte do seu salário e colocam aqui, colocam ali, colocam lá. Faz parte, gente. Não, por mais que eu falo que eu gasto mais hoje como judeu do que quando eu não era judeu e tirava 10%. Eu gasto mais. Eu não tenho nem dúvidas disso. Nem dúvida de que eu gasto mais hoje como judeu do que se eu tivesse a obrigação de tirar 10%. Então, como que funciona hoje? Nós não temos a obrigação. Você não vai em nenhum lugar, ninguém vai falar para você, você não tira 10%, você não tira teu dízimo, ninguém vai falar isso para você. Ninguém. Porque não precisa falar isso para você. Não precisa.
Você tem, primeiro, obrigações com a sua comunidade. Você tem as obrigações com o local onde você frequenta, com as pessoas que te assistem. Você tem a sua obrigação. Então, por exemplo, eu tenho a minha sinagoga que eu vou. Ali a mensalidade dela é 70 shekels por mês. Então, eu pago 70 shekels por mês da minha mensalidade na sinagoga. Aí, cada vez que você vai ler a Torá, você acaba oferecendo. Então, eu subo ali, eu fiz, por exemplo, a última vez que eu subi, eu fiz uma intenção de dar 100 shekels. Aí eu estou na outra sinagoga, eu também na minha cabeça, devendo 50 shekels para lá. Então, eu vou falando, eu vou dar 50 shekels aqui por isso, vou dar 100, e eu fico na cabeça com isso. Então, eu tenho 50 para dar lá, 100 para dar aqui, mais a mensalidade aqui, e aí se tem isso é o base. Então tem uma comunidade, isso é o base. Então, por exemplo, faz uns meses eu dei para o Rabino comprar 500 shekels de Sidur. Falei, Rabino, compra esses 500 shekels em Sidur aqui. Aí eu dei 500 shekels lá. Aí vai ter alguma festividade, você vai dar mais dinheiro. Vai ter tem aqui, tem um negócio chamado Terlin Leiladim, à tarde. Então, às tardes de Shabat, as crianças vão para a sinagoga, faz 45 minutos de Terrilim. Uma criança lê um salmo, uma frase, outra, todo mundo repete. Lê um salmo, todo mundo repete. E aí vai distribuindo doce, distribuindo bala. Quem paga isso? As pessoas da sinagoga, vai lá e dá o dinheiro plus, dá mais. Vai ter um Seudah Shelishi na sinagoga, que é a comida. Quem paga isso? As pessoas. Aí eu vou fazer uma Seudah Shelishi. Então, esse Shabat teve um almoço. Quem pagou o almoço? Tem uma pessoa que foi e pagou o almoço. Quanto ficou esse almoço, eu não sei. Ele foi e pagou o almoço. Por quê? Porque é uma comunidade. Não tem como uma comunidade funcionar se não pôr a mão no bolso. E a comunidade funciona fora... Doação voluntária, né, Rabi? É uma doação voluntária, Ribamar, que na verdade não precisava falar, mas o problema é que a pessoa, vou falar sem papas na língua, tá bom? Sem papas na língua. A pessoa sai do cristianismo, estava lá 10% porque para ser enganada por uma pessoa, desculpa a palavra, deixa eu dar peraí. Tem um besouro aí, Rafa. Aí, cancelei o áudio. Então, a pessoa ia numa igreja, ia numa instituição, pagava lá seus 10% para ser enganado. Aí ela sai, ela descobre que o dízimo não é uma obrigação divina, que ela não vai para o inferno se ela não tirar o dízimo, porque ela falava que ela ia para o inferno. Agora aqui não vai mais para o inferno. Aí ele começa a frequentar uma sinagoga, uma comunidade, e não põe a mão no bolso. E não quer manter, não quer ajudar. Aí fala, não tem mais obrigação do dízimo, isso é coisa de crente, isso é coisa de não sei o quê. Você está falando de dar dinheiro, não estou obrigado. E aí a pessoa não faz nada com esse dinheiro, não compra uns livros, porque acha que o Sidur é caro, não compra... Você está falando para a comunidade aqui em Fortaleza, é isso? Não, estou falando... Não precisa dar aí direto, não, Rabi. Eu estou falando não, Babá. Eu estou falando de forma geral. Não, é porque acontece isso aqui, Rabi. Acontece exatamente o que você está falando. Ribamar, isso acontece em todo lugar. Isso acontece em todo e aqui lugar. Também. Por isso que eu estou falando, não estou falando para ninguém, nem para nenhum lugar específico. Por isso que eu falei, eu vou falar sem papas na língua. Não, eu tô... Porque as pessoas têm que... Não, eu tô só usando o que você está falando. Tá aproveitando. Entendeu? Não, é eu tô concordando em tudo com o senhor. Não, então deixa eu terminar aqui, Então as pessoas acham que agora vocês têm que me manter. Eu mantive uma igreja lá, porque estava me dizendo, agora eu quero frequentar aqui e vocês têm que manter. Até aqui passa isso, Ribamar. Até aqui. Você vê que a sinagoga nossa aqui, ela é lotada de Shabat. Lotada, cabe, não sei, deixa eu ver, fazer a conta aqui. 12, 24, cabe umas 60 pessoas dentro, homens, dentro da sinagoga. 60 homens quase, de Shabat. Aí você vai ver ali ó, tem uma tabelinha que começaram a pregar lá quem está em dia. Vai ver a tabelinha? Tem 13 pagando, 14 que paga, 70 shekels por mês. Você acha que é diferente, né? Não. E aí o que acontece? Você acaba tendo que... Você coloca o dinheiro, você ajuda a manter, entendeu? É assim que funciona.
Ou seja, se você quer ver uma coisa crescer, você tem que pôr teu dinheiro. Você tem que pôr. Fazer de tzedakah ali, eu faço bastante de tzedakah, tento fazer o máximo. Eu não faço tzedakah na rua. Não dou, eu tenho por mim que eu não dou dinheiro na rua. Por quê? Porque existem sinagogas, existem fundos de instituição que vão ajudar essa pessoa. Essa pessoa só está pedindo no lugar errado para a pessoa errada. Ela tem que ir atrás de uma instituição, tem que ir atrás da sinagoga dela para pedir. Então, aqui na frente da sinagoga, tem uma moça aqui, ela tem seus 20 e poucos anos, ela pede dinheiro para usar crack aqui em Israel, só pode. Porque as sinagogas mantêm as suas pessoas, mantêm seus frequentadores. Ou seja, ela não frequenta lugar nenhum. Se ela não frequenta lugar nenhum, ela pode ir no Bitur Leumi, que é o serviço social, que é para receber cesta básica, etc, etc, etc. Ninguém passa fome, ninguém mora na rua porque quer. Entende? Ou seja, só mora na rua porque quer. Então, assim, tem que colocar a mão na consciência. Se vai passar de 10%, vai passar de 10%. Se eu for pôr na ponta do lápis, é isso aí, passa de 10%. Passa de 10%. Por quê? Porque eu acabo fazendo isso aqui, faço negócio aqui, faço negócio ali, faço negócio lá, faço negócio acolá, e passa. E passa. Com certeza. Entende? E é assim que funciona. Ser judeu é gastar dinheiro. Eu falo isso aqui... Ser judeu é gastar dinheiro, pode dizer. Eu falo isso, mas tem pessoas boas aqui que têm mão aberta, que quando realmente a gente vai fazer alguma coisa aqui na sinagoga, realmente tem prazer de contribuir. Eu falo assim, porque o senhor sabe que é um problema, não é um problema casual, é um problema já em todos os lugares, como o senhor falou, mas tem pessoas, como o Ravê falou aí, tem exceções, tem pessoas boas que me procuram e dizem se está precisando de alguma coisa, se vai fazer alguma coisa, e realmente essas pessoas chegam junto. É assim, Ribamar, tem pessoas que vão, e nem é o que mais tem dinheiro, às vezes. Às vezes tem as pessoas que sim têm dinheiro e ajudam. Com certeza, Ravê, é isso mesmo. Também tem menos e também ajuda. Mas as pessoas têm que saber que ser judeu é gastar dinheiro. Ser judeu é gastar dinheiro. Você vai gastar dinheiro para comer mais caro, você vai gastar dinheiro para comprar coisas mais caras, você vai ter que comprar livro, vai ter que comprar tefilim, vai ter que comprar sidur, você vai ter que... Você vai num lugar, você vai ter que bancar o lugar, você vai ter que pôr dinheiro aí, vai ter que fazer. Sem dinheiro não faz acontecer. Infelizmente é assim. E alguém paga. Alguém vai pagar. Então, quem está usufruindo, que está sem manter lugar, que complicado. Joias para a esposa no Yom Tov, o Hanan complementou aqui, olha só. Roupa para a esposa, roupa para filho, roupa para você, para Yom Tov, tem que ficar bonito. Entende? Então, assim, vai gastar, vai gastar, vai gastar. Vai gastar. Rabi, eu tenho uma pergunta aqui que me apareceu agora aqui. O Rabino, ele vive da sinagoga ou ele tem o trabalho dele próprio? Ou ele é lícito tirar alguma parte para ele? Baruch Hashem, eu conheço rabinos tzadikim, pessoas maravilhosas que ralam pra caramba. Ralam pra caramba. Rav Alexander, ele entra no trabalho dele 5 horas da manhã e sai às 4 da tarde. E ele trabalha debaixo de sol, debaixo de chuva, seja o que for. Ele trabalha em usinas de fazer energia solar. Energia com energia solar. Então é no deserto, naquele sol, é ralado o trabalho dele. O David Maluf, ele vai na Yeshivá todo dia. Quando ele chega em casa, ele vai trabalhar, ele faz manutenção de computadores, e etc, etc. Ainda dá o shurim dele de noite conosco, 2 vezes por semana. O Rav Baruch, que é aquele que a gente sempre manda o shurim dele de Parashá da semana, ele é o rabino da nossa sinagoga. O Rav Baruch, ele não vem da sinagoga, ele é Avrech, ele ganha da Yeshivá. Ele estuda todo dia também. Aí todo mundo pensa, eu quero ser Avrech também para ganhar dinheiro. Só que aqui um Avrech ganha em média 1.800 shekels, que não é nenhum aluguel, tá bom?
e uma cesta básica, auxílio de comida, e às vezes tem algum avrejo um pouco a mais. Como o Rav, Avre é o quê? Qual é a função dele, Rav? Avrej é um aluno que ganha da Yeshiva. É um aluno que ganha. Estudioso, né, Rav? É pouca coisa. Davi ganha isso também. 1.800 de Yeshiva. A esposa dele cuida de criança e faz os corres dela. E eles fazem corres. O Rav Baruch faz lá, ele é Avrej de Yeshiva, então ele ganha lá os seus 1.800, um auxílio aluguel, alguma coisa. E como ele é rabino de Kehilá, ele ganha um auxílio do governo, mas é algo assim, mil e poucas coisas, 1.500, 1.800 coisas. É o governo que paga. Ele, como eu disse, a nossa sinagoga aqui, ela tem 14 pessoas pagantes. 14 pessoas pagantes, 70 shekels por mês, quanto que dá isso? 14 vezes 70, dá 1.000 shekels por mês. Sinagoga. Isso é a conta de luz. Conta de água, se for. Conta de... Rav, o governo de Israel ajuda a sinagoga aí? Ribamar, deixa eu falar agora, Ribamar. Então, o que acontece? Não, você pode falar a hora que você quiser, velho. Não, é que toda hora que eu falo, você entra e eu não consigo falar, porque eu deixo você falar. Então, fala, seu Zuxa. Fala, seu A minha voz tem aparecido com frequência, mas eu paro. Um cheiro e um tudo abraço, bem. senhor. Pode falar. Pode falar, seu Zuxa. Tranquilo. O que acontece? Basicamente, você já respondeu, mas eu quero que você confirme isso. 70 shekels, que é a mensalidade da sinagoga, o que significa esse 70 shekels no menor salário? Digamos, esse de 1.800 que ganha. Né? Então, basicamente está respondido. Você me falou que tem meses que gasta muito mais de 10%. Né? Então, trazendo para o Brasil, não sei como é aí em Recife, Fortaleza, mas aqui no Espírito Santo, a gente paga 10%. Quem paga? Tem muitos que não pagam. Pagam 10%. Só que durante o processo de vida da sinagoga, são acrescidas outras coisas que não fica no 10%. Então, eu queria fazer essa comparação, por isso que eu queria perguntar o que significa 70 cheques da mensalidade dentro do menor salário de Israel. 70 shekels para a gente aqui é como 10 reais no Brasil. Para você ter uma ideia. Perfeito. Tranquilo, já me respondeu, obrigado. 15 reais no Brasil, 70 shekels aqui. É como 15 reais no Brasil. É irrisório. Irrisório, tem gente que não paga. Então, o que acontece? A nossa sinagoga ela é associada a uma instituição chamada Beit Moriá. A Beit Moriá é um centro que engloba várias sinagogas e vários centros judaicos da cidade. Então, tem escolas associadas ao Beit Moriá, tem Yeshiva, que é do Beit Moriá, tem um monte de sinagogas como a nossa, pequenas, que são associadas ao Beit Moriá. E o Beit Moriá, como ele administra tudo isso, ele recebe doações de pessoas e doação do governo. E aí ele reparte uma porcentagem desse dinheiro para as sinagogas para conseguir manter. E aí ela se mantém e consegue pagar as contas e tudo. Mas o rabino, aí volta a pergunta do Milton, né? Quem foi que fez? Foi o Milton ou foi o Garcia? O Garcia. O rabino não recebe da sinagoga, nada. O Rav Israel, muito forte isso aí, Rafa. O Rav Israel, que é o rabino que, assim, para mim, ele é top. Ele dá aula de Giur 4 vezes por mês, sofre com esses convertidos, sofre para ajudar as pessoas, sofre. Tem lá seus 70 e poucos anos, 70 anos, por aí. Ele ganha 900 shekels por mês só por esses shurim. 900 shekels por mês em Israel é como 250 no Brasil. Ou seja, ele paga a gasolina dele por mês para ir dar aula. Então, assim, a gente vê que quando a pessoa faz por amor, faz por amor. A gente está batendo nas traves aqui do Dvar Torá. Vou falar do Dvar Torá.
a gente bate na trave. Eu faço os meus balanços aqui, né? Pode mostrar? Eu não gosto de mostrar, mas eu vou mostrar. Deixa eu ver aqui. Eu fiz esses dias um balanço eu fiz o de dezembro, né? Deixa eu ver onde que tá. Aqui. Aqui esse aqui é o meu balanço do Divar Torá de dezembro, para vocês terem uma noção. Tá aqui. Então nós temos aqui o Divar Torá em dezembro. Aí eu tenho aqui as mensalidades que o pessoal pagou. Nós tivemos, Baruch Hashem, doações. As comunidades que nos financiam, que fazem doação como comunidade. E aqui nós temos os pagamentos que a gente tem que fazer, né? Que é o Davi, o Efraim, etc. Você está com saldo negativo de 30 shekels? Em dezembro. Aí, Esse Ravi Zoom. Zoom é o que vocês estão aqui vendo. É o aplicativo. Esse aplicativo. Você está com saldo negativo de 30 aí? É cheio de frescura tudo, né, Márcio? É isso daqui. Aí, vamos lá. Isso foi em dezembro. Em janeiro, que nós estamos, dia 16 de janeiro, eu paguei o Davi, porque eu pago ele dia 11, eu pago ele. Eu paguei o Davi, 800. O Efraim, eu não sei se ele já veio pegar aqui, dinheiro dele aqui em casa, mas ele vai vir entre hoje e amanhã, mais 500. Entrou pra gente em janeiro, quer ver? Deixa eu ver aqui. Se eu começar a falar, eu vou chorar, Ava. Você devia mostrar mais, não. Entrou aqui pra gente, eu acho que 300. Hoje a gente recebeu um pagamento a mais, que a mensalidade é 70, a pessoa fez o pagamento de 200. E aí ficou, eu acho que a gente recebeu uns 450. Eu já paguei 800 pro David e o Efraim veio buscar 500 aqui. Ou seja, vocês sabem quem que tá pagando. Em resumo, é assim que funciona a vida da gente. É assim que Isso é muito grave, viu, Rafa? É assim que funciona. Eu já falei aqui pro pessoal aqui para aumentar. Não, eu sei que o senhor não tem culpa disso. Você nem me falou nada disso. Eu estou falando aqui publicamente porque eu já falei para as pessoas, porque é irrisório o valor que a gente manda para aí. Eu pedi para o pessoal aumentar mais alguma coisa aqui, o pessoal fez uma doação, algumas pessoas. O Aaron fez. Eu não falo isso, eu não estou falando isso, porque eu não estou falando isso porque eu queria falar, estou entrando porque entrou no assunto. E vocês perguntam. Não, mas tá legal isso aí. Estou falando. Eu não estou dando shiur por causa disso também. Eu nem ia falar isso no shiur. O Ribamar tá certo. Não é isso. Não é isso. Mas eu não era nem minha intenção mostrar. Mas já que a gente está falando disso, vocês perguntam onde que o Rabino ganha, onde o Rabino paga, onde o Rabino investe. E é isso, que é assim que funciona. Mas o senhor acabou de falar aí que uma instituição, uma comunidade, ela só vai crescer se alguém injetar dinheiro nela. Exatamente. Eu acho que a gente deve ter consciência disso aí, todos que estão me ouvindo, e fazer um pouco mais pela Dava Torá. Porque o que a gente recebe, o que a gente recebe aqui, não, é um desabafo meu, Rafa. O que a gente recebe por meio das aulas aí, não chega, é muito superior do que a merreca que a gente está enviando para aí. Eu tenho vergonha da merreca que vem para mim. Não é merreca. Eu acho que... Não, mas eu acredito que cada um está fazendo a sua parte. Eu espero nisso, eu acredito que cada um faz a sua parte. E assim que funciona. Assim que funciona. Cada um tem que ter... Eu entendo dessa maneira. Cada um tem que fazer a sua parte. E eu entendo que cada um faz a sua parte da melhor maneira possível. A gente é assim que eu tenho feito, assim, eu acredito. Sem falar que o Rav Naftali terminou o shiur dele de Tarat Mishpachá, eu precisei pagar ele também. Aí eu botei no cartão pro mês que vem. Paguei ele hoje aqui, olha só. Vou mostrar, porque assim, deixa eu ver aqui. Olha, a minha esposa gritou ali, eu não estava nem sabendo. Eu botei no cartão pro mês que vem, porque eu estou acreditando, estou com fé no Senhor, que vai entrar o pagamento da Naftali até o mês que vem. Então, porque ele acabou o shiur dele. Aqui, olha só. Não pode, não. Eu paguei aqui, ó. A Naftali do shiur. Então, é assim que funciona. É assim que funciona.
Aí agora você tem que parar. Aí o que eu fico triste? Eu quero concluir aqui para a gente voltar para o nosso show. Deixa eu concluir esse tema, porque senão a gente vai ficar falando disso e não é esse o intuito. Que eu vejo como que tem gente se aproveita das pessoas, da ingenuidade das pessoas por aí, e cobra, e põe foto dele com o número da conta dele do lado, e eu falo, gente, será que a gente está certo? Será que eu estou certo? Será que eu tenho que... Será que é uma mensagem de Deus falando, para com isso? Você não tá... Eu não sei, eu paro e penso, falo, será que dá para seguir? A verdade, de verdade, é que, sendo sincero, não dá para seguir muitos meses desse jeito. Eu, particularmente, não aguento desse jeito muitos meses. Porque, querendo ou não, eu tenho que... Existe ou a gente... Eu não tenho problema nenhum de não ganhar para os meus shurim, não tenho problema nenhum. Eu não cobro pelos meus shurim. Então, eu vou ter que, infelizmente, se a gente seguir mais 1, 2 meses assim, eu não... Entendem que no fim das contas, é um montante que faz falta, que deu salário. O Hashem, nós tivemos um mês que tivemos uma doação muito boa, que uma pessoa pagou o mês inteiro do Dvar Torá. Ele falou, quanto que custa um mês do Dvar Torá? Foi, custa X. Ele falou, vou depositar X, exatamente. Ele fez depósito, pagou um mês inteiro, de todo mundo. Ou seja, sobrou um pouquinho, que aí sobrou para dezembro. Dezembro ele também fez um depósito a mais. Também tivemos os depósitos de outras pessoas, de doações, e juntou, e que rendeu, que alcançou. Baruch Hashem. Então, assim funciona. Se vocês querem saber como que um rabino sério trabalha, como que um rabino que gosta das coisas trabalha, você tem que pensar dessa maneira. Eu já ouvi pessoas falando que foi tentar ter o shiur com uma pessoa, e a pessoa falou, olha, eu só faço shiur se você me pagar, nem que seja um chocolate, tem que me dar, mas tem que me pagar. E eu não entendo dessa maneira, eu não entendo que seja assim que funciona. Eu acho que as pessoas têm que entender que existem pessoas querendo aprender e não tem muito tempo finalidades. Eu sempre falo, ninguém deixa de assistir nossas aulas por falta de dinheiro. Ninguém. O único problema para mim foi que várias pessoas que eu falei, não precisa pagar, porque eu sei da situação, não precisa pagar. Não apareceram mais. Tem pessoas aqui que sim, que é mesmo que eu falei, olha, você está precisando de dinheiro, está num momento de precisão, de carência, não paga e frequenta. E continua e frequenta todo o shiur. Baruch Hashem, eu fico feliz com isso. Porque eu não faço pelo dinheiro, não faço para ter dinheiro a mais, não faço porque eu quero um extra. Baruch Hashem, eu gosto muito bem aqui em Israel. Baruch Hashem. Entende? Então não é por dinheiro. Então não é por dinheiro que as pessoas deixam de assistir nosso shiur. Porque eu acredito espero em Deus que tudo vai dar certo. Vamos voltar para o nosso shiur. Por lá. Só para encerrar, Rabi, eu faço das palavras do Ribamar as minhas. Rabi, já estou gostando desse homem, antes de conhecer ele. Mas quando eu conhecer ele, eu dar um abraço grande nele. Então vamos lá. Vamos falar do nosso... Rabi, você está lembrado da minha pergunta, Rabi? A sua pergunta... deixa eu responder as tuas perguntas, que é muito interessante, Garcia, a tua pergunta. Então, como funciona? O Garcia perguntou como funciona a questão de impostos em Israel. Garcia, no passado nós tínhamos o Yovel. O que era o Yovel? O Yovel era a cada 50 anos a terra voltava para a família de suas possessões. Isso no passado. Com a Galut, com o exílio, as famílias trocaram de nomes. Ninguém mais sabe o que é de quem. E a coisa ficou preta, porque assim, ninguém sabe para onde volta, para onde vai, para onde vem. Mas Hashem, ele tem uma maneira de conduzir a história e a gente vê a forma com que ele foi cuidando da história para que pudesse esse Israel nosso hoje ser um Israel profético, bíblico, vamos dizer dessa maneira. Um Israel como concretização da profecia e como uma
exatamente da maneira com que era no passado. Então vamos lá. Como Israel conquistou no passado? Como Israel, povo, conquistou Israel território no passado? Israel, o povo veio, guerreou, deu seu sangue, lutou e conquistou Israel. Território. Então, cada um foi Yehoshua ben Nun e distribuiu cada um seu território e etc. E assim ficaram, cada tribo tinha sua localização. Com a dispersão, com a época em que o sionismo começou a ficar em alta, em altos de 1800 e algumas coisas, o sionismo ele começou a tomar cabeça, começou a ser encabeçado, e os judeus formaram um fundo chamado Kakal, Keren Kayemet LeIsrael, o fundo para a fundamentação de Israel, basicamente. Fundo de fundamento, do fundamento de Israel, para fundamentar Israel, para tornar Israel existente. E aí os judeus do mundo inteiro davam dinheiro. E as pessoas iam de cidade em cidade pedindo dinheiro. Cada um tinha, eu tenho 30, eu tenho 50, eu tenho 5 mil, eu tenho 500 mil, eu tenho 10, eu tenho 20, eu tenho 5, eu tenho 1. E assim os judeus foram arrecadando, e vinham para cá, espertos eles, compravam do Muhammad, que tinha uma terrinha que valia 50, eles davam 80 e o Muhammad ficava feliz. E foram comprando. Muitos Muhammads perceberam que a coisa não era tão feliz assim. E quando eles perceberam, Israel já tinha uma grande área de terra comprada de judeus. E aí os judeus começaram a se estabelecer em Israel, porque compraram terras em Israel. Então, grande parte das terras de Israel foram compradas pelo Kakal. Kakal virou dono dessas terras, que é um fundo, e é dele, mais ou menos, que nós pagamos o Arnona. Arnona é um fundo que é o IPTU, mas parte dele também é do Kakal. Uma porcentagem é para a cidade, para mantenimento da cidade, das coisas como é em todo lugar, e uma parte vai para o Kakal, que é o Keren Kayemet LeIsrael. Só que não tem mais terra para comprar. Eles não têm mais o que fazer com esse dinheiro, mas continuam recebendo, porque eles alugam a shetar, o solo, para a tua casa. Então você é dono, entre aspas, do território teu. Mas o dono de verdade é o Kakal, é o Estado. E o que faz com esse dinheiro todo que agora eles arrecadam? Bruno. Quem sabe? Ele faz Agência judaica, Rafa? Não. Uma boa parte é para o exército. Não. Árvores. Plantam árvores. Reflorestamento. Você está falando da KKL, né? KKL. KKL. KKL, que a Dava, né? Aqui parece que é representante aqui no Brasil. Sim, eles plantam árvores. Eles plantam a KKL. árvores. Tá certo, a KKL. Toda essa renda que eles hoje arrecadam, eles reinvestem, eles administram para plantio de árvores, irrigação, e assim, essa é a forma de, ainda hoje, fazer com que Israel seja Kayemet, seja Kayam, existente. Eles replantaram todo o Negev, né, Ravi? Eles estão replantando aí, a gente viaja de trem aqui, minha mãe veio aqui para Israel e falou, mãe, isso aqui é tudo deserto. Ela via tua árvore, falou, cadê o deserto? Eu falei, aí, ó. É verdade que através dele se cumpriu aquela profecia de Isaías, que o deserto ia florir, ia dar flores, ia ser verde. Tem tipo muitas assim. formas de entender com a concretização da profecia, né? Eu entendo, talvez que nem sempre deserto é deserto, nem sempre montanha é montanha. Então vamos lá. Para concluir nosso shur, Orlai Revit, não vai dar para a gente falar muito eu não vou entrar no Seder de tudo Shivat, vai ficar para segunda-feira que vem. Então lá, Orlai Revit é o que faltava das nossas regras agrárias. Então vamos lá. Orlá, que na semana passada foi o
Jonas, que falou que Orlá, falou para o Raul que Orlá era a mesma palavra de circuncisão. Acho que foi o Jonas que falou. E é sim, Orlá é a mesma parte para circuncisão. Orlá é o nome do prepúcio. Então, nós temos aqui os anos de uma árvore. No primeiro ano, então olha aqui que nós temos aqui, deixa eu fazer um desenho aqui. Aqui é o Tu B'Shvat, tá bom? O ano da árvore ele não é contado em 365 dias. Mas quantas vezes ela passa pelo Tu B'Shvat? Então, se você tem uma mudinha aqui de 30 dias, mais ou menos, é uma mudinha. E ela está crescendo. Ela passou o primeiro Tu B'Shvat, aí mesmo que ela não produziu nada, está passando. Passou o segundo Tu B'Shvat, ela começou a produzir no terceiro ano algumas coisinhas. No quarto ano, para valer, onde ela produz algo concreto. O quarto ano, ele é levado, ele é chamado Revi'it, que é o Revi é quarto. O quarto ano ele é levado para o Beit HaMikdash, que é ofertado, e a partir do quinto ano, os produtos passam a ser mutar, a ser permitidos para que as pessoas consumam abertamente, consumam, vendam e tenham um usufruto completo, total, desses frutos. Muito obrigado. Nós temos aqui também o Aleph Bet Tishrei, que é por que está escrito aqui Aleph Bet Tishrei? Desculpa, eu falei a informação errada. Ela é contada a partir, desculpem, a partir de os 2 primeiros anos, é contada a partir de Tishrei. Então, temos uma mudinha em Elul. Elul, a mudinha. Ela passou por Tishrei, conta 1 ano. Passou por outro Tishrei, 2 anos. Do terceiro ano para o quarto ano, ela vai passar por mais um Tishrei. E a partir desse Tu B'Shvat é que é contado como o fruto para ser levado ao Beit HaMikdash. Compreenderam? Então, Rav, uma mudinha que é plantada em Tu B'Shvat, ela vai completar 1 ano quando chegar Rosh Hashanah, seria isso? Exatamente. Ou, por exemplo, vamos supor que você plantou ela em Av. Em Av. Av. Você plantou uma mudinha no dia 8 de Av. Ela vai passar Av. Ela vai chegar em Elul, 30 dias. Dia 8 de Elul. Quando ela passar Tishrei, ela vai ter lá seus 45 dias. Ela já vai ter como se fosse 1 ano. Entendeu? Ela não precisa ter 365 dias para ter 1 ano. Então, vamos lá de novo. Temos Elul, Av. Depois, Elul. E depois, Tishrei. Eu plantei uma mudinha dia 8 de Av. Faltou aqui. Av. 8 de Av. No dia 8 de Elul, ela tem 30 dias. Correto? Do 8 para 1º de Tishrei, 22 dias. Então, a minha plantinha está com 52 dias. Por exemplo, tá? Eu estou falando uma data esporádica. Aqui, com 52 dias, ela já tem 1 ano. Entenderam? Rav, isso aí pode ser 2 dias antes de Rosh Hashanah. Mas ela passou pelo primeiro Rosh Hashanah, o segundo, o terceiro. Não, tem uma marloquete sobre isso, Elial. Tem uma marloquete sobre isso. Ah.
Tá bom? Se eu não me engano, o Rambam, Moshe Ben Maimonides, ele fala que tem que ter mais de 30 dias. Tem uma marloca, que fala o seguinte, é uma discussão. A opinião mais aceita é essa, tá bom? Tem uma opinião que fala que se eu plantei no dia 20 de Elul e ela saiu o brotinho no dia 29 de Elul, e aí dá o primeiro de Tishrei, ela já conta um ano. Tem uma opinião que fala que tem essa opinião. Só que essa opinião não é aceita, ela não é opinião válida. A opinião válida é essa daqui, ó. Tem que ter mais de 30 dias. Tá bem? Então, 30 dias, primeiro Rosh Hashanah, aí segundo Rosh Hashanah, terceiro Rosh Hashanah, Tu B'Shav, aí tá contando. Aí já é o primeiro, aí você já leva ela para como tudo que produzir daqui até aqui é pro Beit HaMikdash. Tá bom? Compreendido? Na semana que vem, Bezrat Hashem, nós estudaremos o Seder de Tu B'Shvat, tá bom? O Seder de Tu B'Shvat é importante ser estudado, porque existem várias sentidos espirituais no Tu B'Shvat, nós devemos abordar, vamos falar um pouquinho sobre eles semana que vem. É importante entender o porquê nós comemos esses frutos, o porquê eles são secos, e etc. Teve ano passado, eu em Tu B'Shvat, eu passei numa tendinha que tem próximo ao meu serviço, de uma feirinha, e comprei lá umas frutas e levei para o trabalho, lá, e cheguei lá, e ele falou, que é isso aí? Foi Tu B'Shvat. Aí eles falam, mas Tu B'Shvat come fruta seca, e eles não sabem de nada, eles são, um é Hiloni Legamre, e o outro ele sabe algumas coisas, que já foi religioso. E aí eu falei, não tem nada a ver com fruta seca. É costume comer fruta seca, mas é frutos de Israel. Pode ser uma romã, pode ser uma maçã, pode ser qualquer coisa que seja de Israel. Enfim, restou alguma dúvida ainda hoje sobre isso que foi falado? Outra parte que o senhor não falou, a questão do dinheiro que o homem pagava o resgate do primogênito também seria para o sacerdote, né? Isso é uma outra... Isso é feito ainda hoje. Essa é uma outra... São outras regras, que na verdade não tem nada a ver com as leis agrárias, Garcia. Mas até hoje é feito. Como é feito? Uma pessoa que é Kohen em geral, ele tem 3 moedinhas de prata, algumas moedinhas de prata, e quando chega no dia do resgate do primogênito, você compra essa moeda do Kohen. Então, você dá lá depende, R$500 pro Kohen. E ele te entrega essas 3 moedinhas e pega teu filho ali. Aí na sinagoga tem uma cerimônia que aí ele devolve teu filho e você dá as moedinhas de prata e ele fica com o teu dinheiro. Basicamente, a história é assim que funciona. Grave. Sim. Eu estava querendo imprimir o calendário. Aí eu dei uma olhadinha no calendário. Ele não tem capa. Não tem capa. Mas já começou também, Bamar, o ano? Sim, mas a gente precisa para todo ano. A festividade, precisa estar orientado. Ano que vem é diferente. Aí tem como o senhor fazer uma capinha para a gente, quando eu imprimir essa capinha, ou eu posso fazer um aqui? Pode fazer. Se você souber fazer, pode fazer. Não, eu faço. Tá, o Eliardo sabe fazer capa. Ele faz montagem mini e torta direita, ele sabe fazer capa. Sabe nada. Vou fazer uma capa com a foto do Baba Sali. Pronto. Não. Faz uma capa com a foto do Baba Sali. Então tá bom. Esse cara é uma figura. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Muito obrigado. Pessoal, eu fiquei assim um pouco aqui, o senhor não mandou aquele material de iniciante. Eu não consegui ter tempo para te separar, Ibamar. Não, mas não deixa de me cobrar, não. Me cobra aí, que eu te mando.
É que tem uma moça aqui me perturbando direto, aí eu tô tentando ajudar ela. Qual que é o nível de inicio? Deixa eu concluir o Shuri. Eu falar pro senhor, é Deixa sério. eu concluir o Shuri. Então é isso. Semana que vem nós temos mais sobre Tubo Shivat. E Bezrat Hashem continuaremos com Irmiah.